Eu quero ver, ó menina, eu quero ver. Eu quero ver, agora vou embolar. Eu quero ver, ó menina, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver, ó menina, eu quero ver. Eu quero ver, agora vou embolar. Eu quero ver, ó menina, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. É macaco, caco, caco, macaco, macaco, uau, macacoa do macaco, macaco do macacau. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão, filho do macaco velho que mora lá no sertão. Oh, eu quero ver, ó menina, eu quero ver. Eu quero ver, agora vou embolar. Eu quero ver, ó menina, eu quero ver o carimbó do macaco que agora eu vou cantar. Eu quero ver, ó menina, eu quero ver. Eu quero ver, agora vou embolar. Eu quero ver, ó menina, eu quero ver o carimbó do macaco que agora eu vou embolar. É macaco, caco, caco, macaco do macacau, macacoa do macaco, macaco do macacau. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão. Oh, bom dia, meus amados do sexto ano. Vocês ouviram agora uma música chamada Carimbó do Macaco, de um cantor lá do Pará. Esse cantor se chama Pinduca, certo? Pois é, meus amados, bom dia. Hoje a gente está voltando para as aulas gravadas, né? E, evidentemente, a gente vai dar continuidade às aulas anteriores que a gente vem trabalhando. A gente trabalhou nas aulas anteriores, a aula ao vivo, trabalhou as cidades de Atenas, primeiro, aliás, Esparta, e depois trabalhou Atenas, não é isso mesmo? Olha, trabalhamos primeiro Esparta e depois Atenas. Esparta fica na península do Peloponeso, né? Era formado por um povo guerreiro, certo? Cujas crianças eram ensinadas desde cedo a serem guerreiros, os meninos a serem guerreiros, as mulheres a serem atividades atléticas para serem fortes, né? E era um povo muito valente. A Esparta tinha um sistema de governo chamado diarquia ou duarquia, que tem 2 reis, né? Atenas, por sua vez, era muito diferente de Esparta. Atenas já era uma cidade mais voltada para o conhecimento, para a busca, para o estudo e para o comércio marítimo, né? E não era uma cidade muito voltada para a guerra, não é isso? Pois é, meus amados, em Atenas já vigorou a monarquia até o momento em que passou a vigorar a democracia. Em Atenas vai surgir a ideia de democracia e também vai surgir a ideia de cidadania. Até hoje nós usamos esses conceitos, essas ideias que surgiram em Atenas. Sem contar que em Atenas vai não exatamente surgir, mas vai ser o lugar onde vai ter uma propagação maior, um campo mais fértil para a filosofia. A filosofia surge em Mileto, mas em Atenas é que vai ter uma propagação mais forte. Em Atenas a filosofia vai ter um terreno mais fértil para crescer forte e saudável e chegar até nossos dias. Muito bem, meus amados, falamos da organização social de Esparta, falamos da organização social de Atenas, né? Era dividida a organização social de Esparta. No topo ficavam os chamados eupátridas, aliás, em Atenas, né? Em Atenas, no topo ficavam os eupátridas, que eram os descendentes diretos dos fundadores de Atenas, né? Então, eram divididos, sociedade dividida em classes. E agora, hoje, a gente vai falar da organização política de Atenas. Meus amados, primeiro, Atenas passou por várias formas de governo: monarquia, oligarquia, aristocracia, certo? Primeiramente, lembrando que Atenas vai surgir como um pequeno povoado de pequenos genos, né? Ou genes, pequenos genes, e eram formados por famílias, e essas famílias lideradas por um patriarca. Esses genos, eles foram desaparecendo à medida que as terras de Atenas deixaram de ser privadas, unicamente exclusivas daquele grupo familiar, e passaram a ter vários donos, mais donos. Então, os genos desaparecem, surgem as aldeias desaparecem, e aí surgem as cidades. No caso de Atenas também foi dessa forma, certo? Inicialmente, vai ser instituído em Atenas um sistema de governo chamado oligarquia. Quem sabe o que é oligarquia? Quem lembra?
Hoje na aula, aliás, ontem na aula ao vivo, alguém deu um conceito de oligarquia. Oligarquia é um governo dos mais ricos, certo? Muito bem. No século 8 a.C., Atenas vai passar por um governo oligárquico. Os aristocratas, eles acabam com a monarquia que existia e aí passam a ter um governo oligárquico. A partir daí, o governo oligárquico é instaurado pelos aristocratas atenienses, que acabaram a monarquia. Antes era monarquia. Passa a ter um governo oligárquico. Os aristocratas governavam, os mais ricos, os mais abastados governavam a cidade de Atenas. O que vai acontecer? Isso no século 8 a.C. No século 7 a.C., no século seguinte, vai acontecer que esses regimes aristocráticos passam por uma crise muito grande. Esses regimes passam uma crise muito grande. E aí a aristocracia começa a cair, começa a ruir aos poucos, certo? Os camponeses passaram a pedir muitos empréstimos aos aristocratas, E, com o tempo, como eles não tinham como pagar, eles perderam as propriedades e alguns viraram até escravos dos aristocratas, Muito bem. Da mesma forma, um grupo também que existia em Atenas, que eram artesãos, comerciantes, que enriqueceram durante esse período da aristocracia, trabalhando, Os comerciantes, os artesãos enriqueceram trabalhando. Eles começaram a lutar também para ter direitos políticos que eles não tinham. Só quem tinha direito político em Atenas era o cidadão ateniense, que era o quê? Homem maior de 21 anos, nascido em Atenas, filho de pai ateniense. Quem não estava nessas condições, incluído nessas condições, não era cidadão ateniense, não poderia participar das assembleias, das ágoras, na ágora, para decidir os destinos da cidade. Sendo assim, os artesãos e camponeses, eles que eram pobres antes, eles trabalharam muito, enriqueceram, eles não participavam da vida política de Atenas. E aí, com isso, com o tempo eles enriquecem, ganham poder econômico e querem também ter poder político. E aí, eles começam a tentar de todas as formas conseguir poder político, conseguir direitos políticos em Atenas. A aristocracia se vê acuada, porque a aristocracia percebe que essa classe nova que está surgindo, de artesãos, comerciantes que enriqueceram, eles também passam a ter uma força. E a aristocracia, aos poucos, é pressionada de tal forma que sente a necessidade de ceder direitos políticos para essa classe, essa camada de artesãos e comerciantes que tinha enriquecido. Então, meus amados, no ano de 620 a.C., escolheram um homem chamado Drácon e falaram assim para Drácon: Drácon, você vai ser responsável por redigir um código de leis para servir na cidade de Atenas. E esse código de leis vai servir para todo mundo. O Drácon vai, então, redigir um código de leis chamado o Código de Leis Draconianas. Draconianas porque foi o Drácon que redigiu. Certo? Muito bem. Essas leis draconianas eram bem rigorosas. Bem rigorosas. Mas não resolveram as questões dos camponeses. Os camponeses, vamos lembrar? Os camponeses tinham pedido empréstimos para os aristocratas, tinham pedido suas terras, alguns virados escravos, e eles começaram a protestar. Ao mesmo tempo também, os artesãos e comerciantes que tinham enriquecido também queriam direitos políticos. E aí, Drácon foi designado para resolver esse problema, criando uma série de leis. Mas as leis, mesmo sendo leis rigorosas, não conseguiram resolver esse problema entre camponeses e aristocratas. Vai acontecer, meus amados, que Atenas está à beira de uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra civil é uma guerra que acontece dentro de um país, as pessoas do mesmo país lutando contra si mesmo. No caso de Atenas, era uma cidade-estado, as pessoas da cidade de Atenas estavam quase brigando, as camadas brigando umas com as outras, os camponeses iam atacar os aristocratas, e assim, ia ser uma guerra entre eles.
Então, Atenas estava numa situação muito difícil, né? Então, o que vai acontecer é que, porque as leis de Drácula eles favoreciam muito a aristocracia e as reclamações, né? Os pedidos, os apelos dos camponeses, né? Não foram atendidos. E aí vai acontecer o quê? As leis de Drácula quase levam Atenas a uma guerra civil. No ano de 594 a.C., anos depois, ó, vamos perceber, 620 a.C., Drácula criou as leis, né? 594 a.C., um tempinho depois. Mas por que 520 a.C. é antes de 594? Lembra da contagem do tempo? Toda vez que é antes de Cristo, conta-se de trás para frente. Certo? Muito bem. No ano de 594 a.C., chamaram outra pessoa para resolver a situação que estava insustentável entre a aristocracia e os camponeses, e também os artesãos e comerciantes. Então, tinha uma situação que estava beirando a uma guerra civil. Então, meus amados, chamaram um homem chamado Solon para resolver essa situação. O Solon remodelou as leis de Drácula e faz algumas mudanças bem interessantes. Dentre essas mudanças, o Solon criou uma lei que libertou os atenienses escravizados por causa de dívidas. Lembram qual a condição de alguém ser escravo em Atenas? Prisioneiro de guerra ou endividado. A pessoa devia muito, nos casos dos camponeses, muitos ficaram devendo e viraram escravos. Então, o Solon remodela as leis de Drácula, as leis draconianas, e introduz a libertação dos atenienses, os nascidos em Atenas, né, escravizados por causa de dívida. A partir daquele momento, só os não atenienses, os inimigos políticos, e os não atenienses que poderiam ser escravizados porque estavam devendo. Certo? Muito bem. As leis de Drácula vai fazer uma mudança significativa também. Permitiu que todos os homens livres, independentes de serem ricos ou pobres, participassem das assembleias que as assembleias elegiam os magistrados, né? Então, os homens livres, todos, independente de rico, de pobre, a partir dessa mudança de Solon, que Solon fez nas leis draconianas, a partir desse momento, os homens livres vão participar das assembleias que elegiam os magistrados. As assembleias também aprovavam ou não aprovavam as leis propostas. Então, olha que coisa maravilhosa. As pessoas comuns, os homens livres, passaram a participar das assembleias. Outra mudança que o Solon vai trazer nas leis de Drácula vai estabelecer categorias de cidadãos com base na renda anual do indivíduo e não mais com base no nascimento. Então agora, para você ser cidadão de Atenas, não precisava mais nascer em Atenas. Você tinha que ter uma renda anual específica, no mínimo, uma renda mínima anual. Se você tivesse uma renda mínima anual, digamos que fosse mil moedas, né? Ou não lembro agora da moeda de Atenas, mas mil patacas, né? Digamos que quem recebesse no ano 1000 patacas, então poderia ser cidadão. Se você recebesse 999, não seria cidadão, mas a partir de 1000, certo? Então, estabeleceu-se essa lei. Outra mudança também Solon começou a estimular que viessem artesãos estrangeiros para Atenas. Deixa eu só dar uma hidratada aqui, não. O Solon, meus amados, estimulou que artesãos viessem para Atenas. Aí a gente pergunta, quando a gente fala em artesão, hoje a gente já pensa naquelas pessoas que fazem artesanato, né? Em Atenas, o artesão, né? O mundo antigo, o artesão, era aquela pessoa que tinha habilidades manuais, poderiam fazer mesas, cadeiras, sapatos. Então todos eram artesãos, sapateiro, celeiro, que fazia selas de cavalo, né?
costureiro, alfaiate, todos eram considerados artesãos, certo? E aí Solon vai estimular que os artesãos viessem para Atenas, porque era uma atividade importantíssima, né? Uma atividade importante. Então Solon estimula a vinda dos artesãos para Atenas, a ida dos artesãos para Atenas, né? Outra coisa que Solon vai estimular também era o cultivo de uvas para a produção de vinho e a plantação de oliveiras para a produção de azeite de oliva. Então, nesse momento, Atenas passa a cultivar uvas. O governo ateniense passa a incentivar o cultivo das uvas. Então, a produção de uvas é grande e a produção de vinho maior ainda, né? E a plantação de oliveiras para fazer o delicioso azeite de oliva. Até hoje, o vinho grego e o azeite de oliva grego são coisas de finíssima qualidade, são uma delícia, né? Eu, por exemplo, naquela época, eu vivi em Grécia, naquele período, numa encarnação anterior, meu nome era Abdias, e eu tomava muitos vinhos atenienses e comia muitas comidas com azeite, saladas com azeite, as delícias que tinham em Atenas naquela época com azeite. Tinha um mercado lá onde vendiam uma buchada de bode grega, com azeite, menino, era uma delícia. E eu comia, era maravilhoso. Muito bem. Então, meus amados, essas medidas fazem com que Atenas se torne uma grande produtora de cerâmica, olha só, né? De cerâmica e um grande centro comercial, porque a grande parte dos artesãos que queriam enriquecer, né, independente de onde moravam, foram para Atenas. Então vai fazer com que Atenas produzisse bastante, principalmente cerâmica, e também fosse um grande centro comercial. Atenas vai passar a circular muito dinheiro em Atenas, fazer com que Atenas enriqueça cada vez mais. Embora essas reformas não tivessem resolvido o problema entre os clãs aristocráticos, né, com os camponeses. Os camponeses continuavam descontentes com os aristocratas. Continuavam reivindicando o acesso à terra, a posse de terra que tinha perdido. Mesmo essas mudanças não modificaram essa situação. Certo? Muito bem. Vai acontecer, meus amados, que no ano 546 a.C., o povo estava tão insatisfeito com o governo atual que o povo deu apoio a um homem chamado Pisístrato. Em 546 a.C., Pisístrato tomou o poder. Lá, o povo apoiou, derrubou o governo de lá, e Pisístrato passou a ser um governante absoluto, e aí passou a ser o rei de Atenas, o quentão quente, né? E aí o que acontece? Todo mundo que discordava de Pisístrato, os opositores, ele mandava para o exílio, ou seja, expulsava de Atenas. Então, antes era a oligarquia, a partir desse momento passa a ter uma tirania. Olha que coisa, né? Pisístrato era um tirano, passou a perseguir os seus opositores, expulsar os opositores. Certo? Então sai a oligarquia de campo, entra a tirania. Então a partir desse momento o sistema de governo de Atenas era a tirania. Menino, o Pisístrato passou um monte de medida que desagradou muita gente. Primeiro que ele confiscou a terra dos nobres que faziam oposição ao governo. Não os nobres amigos dele, mas os que eram opositores a ele, ele confiscou essas terras. Existe de brincadeira? E aí o que acontece? Ele queria ampliar o número de pequenos proprietários de terra, né? Então, ele cria certas medidas para favorecer o desenvolvimento cultural e econômico de Atenas. Dentre essas medidas, ele manda instalar canais de água para abastecer Atenas. Então, os aquedutos passavam por Atenas, alguns nos altos, outros embaixo. Então, Atenas passou a ser uma cidade com abastecimento de água constante. Além disso, o Pisístrato passa a emprestar dinheiro para os pequenos proprietários de terra, né? O grande Pisístrato, né, vai morrer em 560, vai morrer
um tempinho depois, né? E no lugar dele entra outro governante chamado Clístenes. Clístenes passa a governar porque Pisístrato morreu. Clístenes, ele começa a fazer um governo onde ele começa a distribuir a população, né? Ele cria uma distribuição da população. E aí ele acaba com o fim da competição. Primeiro, entre os clãs aristocráticos, entre os ricos, os clãs, eles competiam entre si. Pisístrato acaba com essa competição. Pôs fim, né? Entre essa competição. E também acaba com os principais cargos do Estado que eram ocupados pelos aristocratas, pelos oligarcas, né? Os aristocratas. Certo? Muito bem. Clístenes vai conceber um novo sistema de autoridade em Atenas. Esse sistema de autoridade, ele vai ser criado para garantir que todas as pessoas que fossem leais à cidade, à polis, do mesmo jeito que eram leais às suas famílias, aos seus clãs, essas pessoas seriam favorecidas. Então, Clístenes já morreu. Clístenes quer que as pessoas sejam leais à cidade, do mesmo jeito que eram antigamente leais às suas famílias. Então, ele vai criar um sistema para favorecer isso aí, o amor pela cidade, da mesma forma que se ama a família. O Clístenes vai criar uma prática que ficou muito comum depois em Atenas, chamada ostracismo. Como era essa prática? Olha que interessante. O Clístenes dizia o seguinte: uma vez no ano, os cidadãos de Atenas tinham a oportunidade de pegar um caco de cerâmica, assim, um pedacinho de cerâmica, e escrever o nome daquelas pessoas que eram uma ameaça para a liberdade dos cidadãos atenienses. Menino! Então as pessoas iam lá e escreviam o nome, né? Um Jeconias, outro botava Rabidias, outro botava Zaqueu, outro botava Menelau. E aí escrevia o nome, né? E aí deixava lá guardado numa urnazinha. Depois eles faziam a contagem. Os nomes que tivessem mais de 6.000 votos eram expulsos das cidades por 10 anos. Mesmo tinham que fugir, tinham que ir embora da cidade. Se ele tivesse terras e propriedades, continuaria sendo deles, né? Mas eles teriam que passar 10 anos fora da cidade. Então as terras da propriedade iam ser governadas pela família dele, mas ele tinha que estar longe. Esse era o chamado ostracismo. E o ostracismo, quem era expulso da cidade por 10 anos era uma pessoa que o povo escolhia, que os cidadãos escolhiam. Certo? Atenas foi originada por 4 grandes tribos. Essas 4 grandes tribos, com a partir de Clístenes, foram substituídas por 10 novas tribos, né? E essas 10 novas tribos eram definidas pelo terreno geográfico onde elas moravam. Esses terrenos eram chamados de demos, né? Todo cidadão, homem, alistado em uma demos, ou seja, pertencente a um terreno daquele, a um demos, maior de 18 anos, livre, com pais atenienses, podiam votar na assembleia que Clístenes realizava. As reuniões da assembleia eram realizadas em praça pública, nas praças públicas, né? Desse modo, Clístenes dá início à democracia, governo do povo. Demos era o lugar onde as pessoas moravam. Então, governo do povo, democracia. A partir daí surge a democracia, né? Quem instituiu a democracia? Quem foi o responsável, um dos primeiros? Clístenes, o governante Clístenes. E aí sai a tirania, entra uma forma de governo chamada democracia. Isso em Atenas. Atenas teve uma guerra contra os persas, as chamadas guerras médicas. E a partir da guerra contra os persas, Atenas venceu a guerra contra os persas. A democracia vai se fortalecer. A democracia vai passar a ter muita força e vai vigorar em Atenas.
vai fazer com que Atenas atinja o seu momento mais alto, o seu apogeu. Mas isso é uma história para contarmos em uma outra ocasião, devido ao fato de que a aula está terminando e devido ao fato também que eu quero ver, menina, eu quero ver, agora vou embolar. Eu quero ver, menina, eu quero ver o carimbo do macaco que agora eu vou cantar. Meus amados, então até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Hoje tem o jogo do Flamengo no SBT, 9 horas da noite. SBT, Flamengo e Fluminense. O Flamengo vai ganhar de 2-0 no mínimo, viu? Então hoje à noite eu serei campeão carioca. Tchau, Deus abençoe a todos. Tchau, uma tigela de mingau na boca do Bacurau.